fale com você nessa noite, te dê espírito de sabedoria e de revelação no Senhor, amém? Espírito Santo, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e o nosso coração. Pai, nós consagramos esse momento da palavra, declaramos sobre nós o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Fale conosco, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Irmãos, eu vou correr aqui, mas eu quero dar continuidade naquilo que nós começamos a compartilhar semana passada, sobre pressão. Sabe, é muito importante que você entenda, sabe, o porquê das pressões na nossa vida. E eu quero compartilhar com você 4 tipos de pressões. Quantos tipos, irmãos? Aleluia. Para você identificar isso na sua vida. Mas antes, deixa eu te dar um pano de fundo. Você sabe que na Inglaterra, ali por volta do século XIX, foi descoberto, a máquina a vapor. Até então, naquele momento não existia eletricidade, não existia motor elétrico, e foi uma grande descoberta. Qual descoberta? Que se você pegar uma caldeira, ali ferver, ali aquela pressão daquela caldeira, aquela fervura, ela poderia mover qualquer tipo de objeto, ela poderia mover qualquer estrutura. E naquela época, isso foi uma grande revolução. E mais para frente você vai ver que essa máquina a vapor, por meio da máquina a vapor, eles constroem o primeiro motor a vapor, então o primeiro carro a motor a vapor, e aí acontece aquilo que você conhece por meio da sua escola, a Revolução Industrial. Então, eu estou dando esse pano de fundo para você, por quê? Porque esse princípio natural, ele fala muito da nossa vida espiritual. Fala assim para o seu vizinho: o princípio natural fala muito sobre a sua vida espiritual. Então, presta atenção. Então, naturalmente falando, então você pega uma caldeira, você ferve ali, e aquele vapor, ele vai mover qualquer coisa. Se a estrutura for muito pesada, é só você ferver mais, colocar mais vapor, e aquilo vai se movimentar. Então, a pressão faz com que qualquer estrutura, qualquer coisa, pode ser movida. E quando nós falamos isso de maneira espiritual, eu quero dizer para você, não tem como a gente se mover, não tem como a gente crescer, não tem como a gente avançar nas áreas da nossa vida, se não houver o princípio da pressão. Então, se da forma natural precisa ter pressão para as coisas se moverem, da mesma forma é no reino espiritual. Se Deus não promover pressão na sua vida, provavelmente você vai viver uma vida estagnada. Você pode perceber alguém que não vive uma vida de pressões, alguém que vive tranquilo. Você talvez é herdeiro, não faz nada, não trabalha, não se preocupa. Você tem uma vida acomodada. Você não tem uma vida de desafios. Você vai viver da mesma forma por muitos anos. Por quê? Porque a pressão são grandes oportunidades de Deus para fazer a gente crescer e avançar. E é muito interessante que você percebe isso na vida de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 4, a Bíblia diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quem foi que levou Jesus para o deserto para ser tentado? O Espírito. Eu ouvi o diabo ali. Mas é o Espírito. É o Espírito Santo que conduz Jesus até o deserto para ser tentado.
E eu quero te falar, na minha e na sua vida não é diferente. Existem circunstâncias que é Deus quem produz na nossa vida. Para quê? Para gerar transformação. Às vezes tem coisa na sua vida que você está achando que é o diabo, quando na verdade é Deus que está te conduzindo para esse lugar. Para quê? Para te transformar. Então, eu quero te mostrar 4 tipos de pressões que Deus permite nas nossas vidas, para gerar transformação. E a primeira pressão que eu quero compartilhar com você, é a pressão do diabo. Sabe, nós somos pressionados pelo diabo. Eu e você, o mundo espiritual, ele é real, ele existe. Então nós somos pressionados pelo diabo, por espíritos malignos, sabe, por demônios, sabe, e nós precisamos aprender a conviver com isso. Aí você fala, Neto, mas como que é mais ou menos esse tipo de pressão que vem por meio do diabo? Sabe, com pensamentos que não são seus. Então, por exemplo, você está tranquilo, você está de boa, aí daqui a pouco vem pensamentos de morte ao seu respeito. Aí daqui a pouco vem pensamentos de desistência ao seu respeito. Daqui a pouco você vem com pensamentos, sabe, de dúvida sobre a sua identidade, sobre quem você é, sobre o que você pode fazer. Tudo isso é a pressão da luta contra o diabo. A Bíblia fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor, sabe, e ele lança dardos inflamados para nos atingir. Então, eu e você, nós precisamos perceber isso, sabe, aquilo que o diabo tem gerado na nossa vida. Às vezes vão ser pensamentos, às vezes vão ser tentações, sabe, às vezes vai ser incredulidade. Então, não precisa falar para o seu irmão, mas quantas vezes você saiu de uma célula, saiu do culto crendo que Deus ia fazer, ia mover, ia operar. Aí o diabo vem com incredulidade e fala, não vai acontecer. Aí você fica assim, nossa, mano, é verdade, isso não vai acontecer. Onde eu estava com a minha cabeça de pensar isso, de crer nisso, de falar isso? Mas o que é isso? Nós estamos nessa batalha, sabe? E essa batalha acontece na nossa mente. E é uma pressão, sabe? É uma pressão. Você lutar muitas vezes contra a realidade. Então Deus diz para você, a sua família vai se converter. Aí você chega na sua casa, seus pais estão brigando. Aí você fica naquela coisa, e fala, meu Deus do céu, mano, que pressão. Aí Deus fala para você, ó, sua célula vai multiplicar. Aí você chega na sua célula, não tem ninguém. Aí Deus fala para você, fala, olha, você vai viver um grande avivamento. Sabe, você é um grande homem, uma grande mulher de Deus. Aí o diabo vem com dúvidas sobre a sua identidade, sobre quem você é. Não, mas olha você, olha quem você é, onde você nasceu. Nossa, mas você é tão pecador, que não sei o que. Como você vai viver grandes coisas da parte de Deus? Sabe, e é uma grande pressão, você viver com tudo isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa entender a forma como que o diabo trabalha. Tudo que vem do diabo, ela vem de fora para dentro. E tudo que procede de Deus, nasce aqui dentro do nosso coração. Então, o que eu falo muitas vezes para os irmãos, se algum pensamento seu, se originou, sabe, por meio de circunstâncias, de fora para dentro, isso não procede de você. Mas aquilo que está no seu coração, que veio de você, sabe, que nasceu no seu coração, isso é de Deus para você. Aí você fala, Neto, mas como que eu identifico isso? Porque o diabo muitas vezes vai falar, vai colocar na sua cabeça que é você que está pensando isso. É verdade, mas você identifica isso por meio da palavra de Deus. Sabe, tudo, a nossa regra de vida, tudo que a gente tem que fazer, sabe, já está escrito. Então, por exemplo, nesse exemplo de Jesus no deserto, qual que foi a forma de Jesus vencer a pressão do diabo? Por meio da palavra.
Então, você pode ler depois, Mateus capítulo 4, Jesus tinha passado 40 dias, sabe, no deserto, aí veio o diabo para tentar Jesus, e o diabo começa a tentar Jesus, se tu és mesmo filho de Deus, ou seja, começa a tentar a identidade de Jesus. Aí Jesus fala, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo vem e fala, mas, olha, então, já que você é filho, então se joga aqui, e fala para os anjos vir te pegar. Aí Jesus fala, olha, a Bíblia fala, né, não tentarás o Senhor teu Deus. Então você percebe que, todo o diabo ele vem te apresentar propostas, pensamentos, incredulidades, mas eu e você, nós vencemos a pressão do diabo por meio da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus diz, daquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, daquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Então, se eu e você, nós queremos vencer a pressão do diabo, sabe, essa pressão da nossa identidade, essa pressão da incredulidade, nós precisamos aprender a confiar no que a Bíblia diz. Então, quem é você? Você não é o que o mundo diz, você não é o que o seu pai diz, você não é o que os seus colegas dizem, você é o que a Bíblia diz. Você é um príncipe do Senhor, você é uma princesa do Senhor, um homem ou uma mulher cheia do Espírito, que não tem pecado, santo, justo. Isso é quem você é. Então não importa os pensamentos que vêm de fora, que são contrários, que pode causar pressão, dizendo para você, olha, você não é essa pessoa, ó, você não tem essa identidade, sabe, não, você precisa abraçar o que a Bíblia diz. Aí você está ali na sua célula, Deus falou para você que vai crescer, vai multiplicar, aí você chega e não tem ninguém, o que você precisa escolher? Você precisa escolher ficar com o que a Bíblia diz, que você é uma árvore frutífera, que os seus ramos vão dar muitos frutos, que você é bendito, abençoado, sabe, eu e você, irmãos, nós vencemos a pressão do diabo, quando nós nos apegamos ao que a Bíblia diz ao nosso respeito. Vira para o seu irmão e fala assim, você sabe o que a Bíblia diz ao seu respeito? Sabe, irmãos, e essa batalha contra o diabo, ela vai acontecer até Jesus voltar na sua vida, ela vai ser constante, mas à medida que você for vencendo, você vai ser colocado em novos níveis, à medida que você for vencendo as pressões, sabe, mais glória de Deus vai ser manifestada na sua vida, mais graça de Deus vai ser manifestada na sua vida, sabe, mais favor de Deus vai ser manifestado na sua vida. Então você precisa aprender a lidar com as pressões que vêm do diabo, e ao vencer essas pressões, você vai avançar, você vai crescer, você vai amadurecer, sabe, isso aqui dentro, esse crescimento talvez não vai ser aparente para as outras pessoas, mas depois da pressão contra o diabo, da guerra contra o diabo, você sai com mais convicção de quem você é, do que Deus tem para você, das promessas que Deus tem para você. Deixa eu te falar uma coisa, você percebe que um crente, ele tem raízes firmadas no Senhor, pelas batalhas que ele venceu nessa área, na área espiritual. Se você pega um crente que é convicto de quem ele é, do que a Bíblia pode fazer, que ele é convicto de qual família que ele quer ter, com quem ele quer se casar, sabe, que ele tem convicção de quem ele vai ser, sabe, que nada abala ele, é porque no secreto, ele já venceu muitas batalhas espirituais. Mas aquele crente que é confuso, ele não sabe o que ele quer, uma hora ele quer beijar na boca, outra hora ele quer santidade ao Senhor, uma hora ele quer um PlayStation 4, daqui a pouco ele quer ser um advogado, sabe? Um jovem que não tem raiz, que não tem consistência, é um jovem que tem fugido das pressões nessa batalha, da batalha espiritual. Por quê? Porque não tem consistência. Existe o você crescer para fora, mas o mais precioso
É quando você planta uma árvore, e essa árvore, antes de crescer e dar frutos, ela cria raízes. Sabe, não tem como nós termos uma vida cristã vitoriosa, se você não for um crente que tiver raízes. Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Lucas, que o sábio construtor é aquele que edifica a sua vida na rocha. Porque vai vir dias ruins, vai vir tempestades, e ele não vai ser abalado. Ou seja, quem é abalado? Aquele que coloca a sua vida sobre a areia, sobre aquilo que não tem fundamento, é aquele que não tem raiz. Fala assim para o seu vizinho: aprenda a vencer as suas batalhas espirituais. Fala para o outro assim: não tem como ter êxito na vida cristã sem isso. Sabe, irmãos, a segunda pressão que eu e você nós vamos enfrentar na nossa vida é a pressão do pecado. A Bíblia diz que o pecado vai nos assediar todos os dias da nossa vida. Então, eu e você, nós precisamos aprender ao quê? A lidar com o pecado. Aprender a lidar com aquilo que desagrada a Deus. Sabe, aprender a lidar com o que, Neto? Aprender a lidar com a nossa mente pecaminosa. Aprender a lidar com hábitos errados. Aprender a lidar com a nossa falta de caráter. Aprender a lidar com a masturbação, com a prostituição. Aprender a lidar com o roubo, com a mentira. Sabe, nós precisamos aprender a lidar, sabe, com o domínio próprio, com a ira. Tem muito adolescente que é revoltado com os pais, que é irado. Sabe, na juventude, é onde você talvez desenvolve pornografia, masturbação. Isso vai acabar com a sua vida. Então, se você não aprender a lidar com a pressão do pecado, como eu disse, a Bíblia diz que o pecado nos assedia todos os dias. Ou seja, é algo que eu preciso aprender a lidar, para romper em Deus, para crescer, para avançar. Por quê? Porque se eu me entregar ao pecado, eu não vou viver o que Deus diz que eu vou viver. Se eu me entregar ao pecado, eu não vou viver as promessas de Deus. Então, eu e você, nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. Mas uma pergunta que eu quero te fazer é: quando a pressão do pecado chega, o que você faz? Pergunta para o seu vizinho: o que você faz? Sabe, irmãos, em relação à pressão do pecado, tem 3 formas de você lidar com a pressão do pecado. Sabe, a primeira é você tentar lidar com ela na força do seu braço. Eu sou bom, eu dou conta, eu vou vencer. Então você está ali, num ambiente que você está sendo tentado, e ao invés de você sair, você quer resistir. Eu quero te falar, toda vez que você tentar vencer o pecado pela força do seu braço, você vai colher fracasso. Você não é forte o suficiente para vencer o pecado. Não é. Você precisa reconhecer as suas fraquezas. Você precisa reconhecer as suas limitações. Sabe, é muito interessante. José, quando foi tentado com a esposa de Potifar, ele correu. Porque provavelmente se ele ficasse parado, ele ia cair. Por quê? Porque é alguém que sabe das suas fraquezas. Sabe? Então, se você tentar lidar com o pecado na força do seu braço, dificilmente você vai vencer. Mas tem um segundo tipo de pessoa. É aquele que se convence do pecado. É aquele que começa a achar que aquilo é normal. Não, é normal você ser rebelde com seus pais. Não, é normal. Isso aqui todo mundo faz.
Aqui na empresa, todo mundo rouba. Né? Aqui na empresa, todo mundo faz isso, é normal. Sabe, irmãos, e hoje o que mais acontece? São pessoas querendo normalizar o pecado. São pessoas querendo dizer para nós, querendo dizer para as escrituras o que é e o que não é pecado. Oi? É a pessoa tentando convencer Deus de que aquilo que ela está fazendo não é pecado, sendo que a Bíblia diz que é pecado. Então, esse segundo grupo, ele quer tentar normalizar aquilo que não é normal diante de Deus. Provavelmente, quem vive nesse grupo, já está com lepra no coração. O que é lepra no coração? Ele já não sente mais nada. Porque a lepra, sabe, é uma doença que faz você perder a sensibilidade. Então, pessoas que se convencem que o pecado é normal, eles já perderam a sensibilidade. Você vai conversar com alguém, sabe, você vai conversar com alguém que acha que adultério é normal. Que acha que fazer sexo antes do casamento é normal. Deixa eu falar para você, é normal para o mundo, que não tem como princípio os padrões de Deus, mas isso não pode ser normal para a gente, que somos filhos, que somos nobres, que somos eleitos de Deus. Então não pode ser normal. Então nós não podemos tratar com normalidade aquilo que a Bíblia não trata. Mas existe um terceiro grupo. Fala assim comigo, um terceiro grupo. Esse é o grupo dos vencedores. Que ele entende a sua fraqueza, ele sabe que ele não vai vencer na força do braço, ele não normaliza aquele pecado, por mais pequeno que ele é, mas ele pega tudo isso, e ele vai para a presença de Deus, e ele fala assim: Senhor, eu já tentei uma vez, eu já tentei 200 vezes, mas eu não consegui vencer, mas me ajuda, não permita que aconteça a vez 201, me ajuda, Senhor, eu estou sendo tentado, me ajuda, Senhor, eu estou tendo dificuldade nessa área, mas eu preciso romper, porque eu quero viver um novo da parte de Deus, eu quero viver uma novidade de vida no Senhor, eu quero romper. Sabe, irmãos, quando você canaliza essa pressão do pecado no lugar correto, isso vai gerar um grande mover de Deus na sua vida. Quero dar um testemunho, ele já veio aqui, o obreiro Felipe Silva, lá de Montevidéu, ele já pregou aqui para nós. Ele foi abusado na infância, ele cresceu achando que ele era uma mulher, então ele começa a se vestir como mulher, ele começa a deixar a unha crescer, a pintar, ele coloca cabelo, ele coloca peito, e aí ele começa a se prostituir, começa a se vender por 5, por 10 reais, até que um dia, uma moça vai para ele e prega o evangelho para ele, e fala: olha, isso que você está vivendo não faz parte do projeto de Deus para a sua vida. E ele começa, e ele crê naquilo. E aí ele começa então a avançar no Senhor, a crer no Senhor, a abraçar a sua identidade de um homem de Deus, de um homem cheio do Espírito. Ele começa a abandonar tudo aquilo, sabe? Só que não é fácil. Se você for conversar com ele, ele vai falar: tinha momentos difíceis de pressão, tinha momentos que eu era tentado, tinha momentos que a minha mente falava: não, mas você é mulher. Ele falou: eu passei por pressão, mesmo depois de estar na igreja, mesmo depois de ser um líder de célula, eu ainda vivia com essa pressão, mas ele aprendeu a lidar com as pressões diante da presença de Deus. E sabe qual que é o poder disso? Hoje ele é pastor de uma igreja em Montevidéu, tem mais de 200 pessoas. E deixa eu te falar uma coisa, filho. Aquilo que te tenta hoje, se você pegar a pressão disso, colocar no lugar correto, isso vai ser um grande testemunho na sua vida e no seu ministério. Irmãos, eu estou falando de uma igreja de 200 pessoas, no interior do estado de Goiás, numa cidade que tem 3.000 habitantes, é muita gente. E o testemunho dele, irmãos, roda o país inteiro. Depois você entra lá no Instagram dele, o vídeo do testemunho dele está batendo quase, acho que 500 mil.
de visualizações. Roda o mundo. Ele prega, ele é convidado toda semana para pregar. Por quê? Porque a pressão do pecado, ele levou para o lugar correto, para depender de Deus, da presença de Deus, sabe? E Deus foi tirando aquilo dele, Deus foi mudando ele, Deus foi transformando ele, sabe? E hoje, isso é um grande testemunho na vida dele. Sabe por quê? Porque as pressões não são para te destruir, as pressões são para te promover. Fala para o seu vizinho, as pressões de Deus são para te promover. Sabe, irmãos? Então, você hoje precisa tomar uma posição de indignação contra o pecado. Sabe? Tem algum pecado na sua vida que já te segue há muito tempo, que te atrapalha, que não deixa você crescer, você romper? Você precisa se indignar contra isso. Você precisa ter uma postura de indignação e de levar isso diante do Senhor e falar: Senhor, me ajuda, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais ver dessa forma. Sabe, irmãos, é canalizar a pressão no lugar correto. E é muito interessante que você vê isso na vida de Davi. Davi, ele peca contra Deus, e o resultado do pecado de Davi é que o filho dele com Betseba morre. E ali ele passa então pela pressão da acusação, a pressão do pecado, a pressão da condenação. Mas Davi, ele tem um posicionamento radical contra aquilo. Ele entende: eu pequei contra Deus. Ele se arrepende, e ele vai para diante do Senhor, e fala: Senhor, eu quero romper com isso, eu não quero viver isso. Só qual foi o resultado? Davi coabita de novo com Betseba, e nasce Salomão. Salomão é escolhido por Deus para continuar a linhagem de Davi. Não é outro filho, é Salomão. E Salomão então continua a linhagem até Cristo Jesus. Essa é a graça de Deus. Até o seu pecado pode se transformar em glória se você colocar ele no lugar correto. Até a maldição pode se tornar em bênção se você colocar essas pressões no lugar correto. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Sabe? E eu tenho uma boa notícia para você. Sabe? Deus não desiste daqueles que fracassam. Se você não tem vencido essa guerra, se você não tem vencido essas pressões, Deus não desiste de você. Então você precisa crer nessa maravilhosa graça. Fala assim para o seu vizinho: você é amado, a graça está sobre ti. Sabe, irmãos, a equipe de louvor pode subir? Sabe, irmãos, a terceira pressão que todos nós passamos é a pressão das circunstâncias. Das circunstâncias. Então, as circunstâncias é tudo aquilo que nos rodeiam. Então hoje está tudo bem, aí amanhã você perde um ente querido. Hoje está tudo bem, aí você chega em casa, seu pai perdeu o emprego. Hoje está tudo bem, aí segunda-feira você perde o emprego. Sabe, circunstâncias, nós não podemos controlar as circunstâncias, mas nós podemos controlar aquilo que nós fazemos diante de cada uma delas. Sabe, mas essas circunstâncias, elas podem suscitar emoções diferentes no nosso coração. Alguns vão ficar tristes, vai causar insegurança, medo, abandono, rejeição. Mas eu e você, nós precisamos aprender a lidar com a pressão das circunstâncias. Sabe,
E existem alguns inimigos da pressão das circunstâncias. Você precisa prestar atenção nisso. Quais são os inimigos dessas pressões? Primeiro, é quando você já não suporta mais aquela circunstância. É quando aquela circunstância já está te incomodando tanto. Aí você pede para Deus remover aquilo que foi dado por Ele, para gerar maturidade na sua vida. Sabe, manos, quantas pessoas que se incomodam e começam a orar: Senhor, eu não quero mais esse emprego. Senhor, se eu pudesse eu trocava de paz. Senhor, eu não quero mais essa esposa. Senhor, eu não quero mais essa corte. Senhor, eu não quero mais esse líder. Eu não aguento mais esse pastor. Você está orando para Deus tirar aquilo que Ele te deu, para te gerar maturidade, transformação. Sabe, isso é um inimigo. Querer fugir. Sabe, não querer lidar de frente com a situação. É fugir de Golias, em vez de você correr para enfrentar Golias. Você precisa entender que circunstâncias, às vezes, são dadas por Deus para nos transformar. Provérbios diz que ferro afia ferro. Ou seja, se Deus tem um propósito de te transformar, Ele vai usar as pessoas que estão ao seu redor. Ele vai usar as circunstâncias. Sabe, é muito interessante isso. Deus fala assim para Abraão: olha, eu te dei o seu filho, mas agora eu quero que você entregue o seu filho. Eu quero que você mate seu filho. Abraão vai lá, sobe com Isaac para matar. Mas sabe o que é interessante? Presta atenção. Deus também pede para nós deixarmos ou abandonarmos certas coisas. Deus talvez já pediu para você: abandone isso, mate isso no seu coração, libere isso. Aí você fala assim para Deus: Deus, por que eu tenho que deixar isso? Por que eu preciso abandonar isso? Mas você sabe que Deus não estava falando para Isaac Abraão matar Isaac. Deus não queria que Abraão matasse Isaac. Mas aquela circunstância foi gerada por Deus. Sabe por quê? Porque provavelmente Isaac tinha roubado o lugar de Deus no coração de Abraão. Então Deus não queria que matasse Isaac. Deus queria só que Abraão matasse no coração dele a posição que era de Deus. Como assim, Neto? Isso é muito comum no casamento. Você é solteiro, você dá a sua vida pelo Senhor, aí você casa. Aí a sua esposa começa a ser mais importante do que Deus. Aí sabe o que Deus fala? Deus fala para você: olha, toma cuidado. Ela está roubando o meu lugar. Você começa a entrar na corte. Aí aquela pessoa começa a roubar o lugar de Deus. As suas prioridades mudam. Eu nunca vi isso. Tem gente que quer entrar na corte, quer deixar de liderar, quer entrar na corte, quer. Mas por quê? Porque aquilo está roubando o lugar que era de Deus. Às vezes Deus está falando para você: largue o seu trabalho. Mas talvez Deus não quer que você largue de fato o seu trabalho. Mas é porque talvez o seu trabalho roubou no seu coração o lugar que era de Deus. Isso são circunstâncias, são pressões. Quando Deus fala para você: deixa isso, larga isso, renuncia a isso. Só que qual é o problema? Nós fugimos das pressões. Imagina só se Abraão foge da pressão de ter matar o seu filho. Ele não viveria o grande milagre do sacrifício. Foi naquele monte que Deus se revelou para Abraão como Deus proverá.
Abraão naquele dia conheceu que Deus poderia prover qualquer coisa. E às vezes você não está experimentando de provisão na sua vida, porque você está fugindo das circunstâncias. Então, não fuja, não peça para Deus remover aquilo que Ele deu para você de presente, para gerar maturidade. Isso é um ditado muito popular na igreja. Deus te dá um presente que você não deseja. Como que é aquele ditado? Presente que você precisa na embalagem que você não gosta. Talvez o seu líder não é o melhor, o seu discipulador, o seu obreiro não é o melhor, o seu pastor não é o melhor, os seus pais não são os melhores, o seu chefe não é o melhor, mas ele foi dado por Deus para te ensinar alguma coisa. Sabe, irmão, circunstâncias são presente de Deus para nos transformar. E o segundo inimigo das circunstâncias é quando nós damos o protagonismo da nossa vida para outra pessoa. Neto, o que é isso? A culpa sempre é do outro, nunca é minha. Eu saí daquele trabalho porque a culpa era das pessoas, não era minha. Eu saí da minha cela porque ninguém gostava de mim. A culpa é dos outros, nunca sou eu. Sabe, irmãos, quando nós frequentemente ficamos procurando culpados pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, dificilmente isso vai gerar transformação na sua vida. Você só é transformado no dia que você reconhece: eu errei. Quando você fala o outro errou, você não precisa ser transformado. Mas quando você fala eu errei, isso vai gerar transformação na sua vida. Só que isso é uma pressão. Fala, eu errei, eu fui culpado, me perdoa. Sabe, irmãos, eu separei aqui algumas perguntas, porque tem pessoas que elas, por conta disso, de culpar sempre o outro, elas sempre terminam mal as coisas. Então, por exemplo, como que você termina os seus empregos? Será que você pode voltar lá na sua última empresa e as portas vão estar abertas para você? Você sabe por que as pessoas têm dificuldade de voltar para a igreja? Porque a maioria das pessoas que saem da igreja, elas saem mal, elas saem falando mal, saem falando erraram contra mim e tal. E aí depois elas não conseguem voltar mais lá, por conta da imagem que elas geraram. Por quê? Porque são pessoas que são incapazes de terminar processos em paz, em harmonia, de sair pela porta da frente do emprego, de sair da maneira certa da casa dos pais, debaixo da bênção dos pais, de começar um relacionamento abençoado. São pessoas que não conseguem. Por quê? Porque sempre culpa o outro. Ele não toma o protagonismo da sua vida, ele sempre é vítima. Então você precisa aprender a lidar com essas circunstâncias, se você quiser vencer, ser um vencedor. E por fim, você precisa aprender a lidar com a pressão das suas necessidades. Sabe? E essa é a que mais fala comigo, irmãos. Porque nas escrituras você vai ver muitas experiências de homens e de mulheres de Deus que passaram por essas pressões. Existe um segredo nisso. Presta atenção. Se a necessidade não move o seu coração, dificilmente ela vai mover o coração de Deus. Existem promessas na Bíblia que nós alcançamos pela fé. Existem orações que são respondidas pela fé. Mas 90% das orações, elas são respondidas por uma necessidade no seu coração. Como assim, Neto? Tem alguém enfermo na sua casa, mas isso não te toca.
Isso não é uma necessidade ainda, de você se indignar, de ter lágrimas no seu coração. Então, porque isso não te toca, você não consegue ser usado por Deus para curar o seu pai, a sua mãe. Agora, se isso te toca, você vai orar, você vai jejuar, você vai chorar todos os dias. Fala: Senhor, cura o meu pai. Senhor, cura a minha mãe. Senhor, salva o meu pai, salva a minha mãe. Sabe, irmãos, tem famílias que estão indo para o inferno, porque você ainda não acordou para a necessidade de salvação deles. Isso não é uma urgência no seu coração. Ou seja, porque isso não te toca, isso não vai tocar o coração de Deus. Sabe, o povo hebreu, ele ficou escravo em Israel, ele ficou escravo no Egito por 430 anos. E eles ficaram tranquilos durante 430 anos. Aí, o dia que o calo começou a apertar, eles se indignaram. E eles começaram a orar, jejuar, chorar diante de Deus. Aí Deus ouviu o povo. Aí a pergunta que eu te faço é: será que Deus não queria livrar eles da escravidão? Ou será que não havia uma necessidade no coração deles de serem livres? Porque no dia que eles oraram de verdade, Deus ouviu. E eu quero te fazer uma pergunta: quais são as suas necessidades? Seu pai está enfermo, sua mãe está enferma, seus pais ainda não foram salvos, você está há muito tempo desempregado, você não para em emprego nenhum, você está passando por dificuldade na sua casa, passando luta, fome, necessidade. Mas, irmãos, isso precisa mover o seu coração. E eu quero terminar contando essa história para você, de um grande homem de Deus, chamado Asaf Borba. Ele é um pastor e um grande ministro de louvor. No começo do ministério dele, ele conta que ele já escrevia algumas canções, mas ele ainda trabalhava, e nasceu o filho dele, e ele não ganhava muito bem. Então o salário dele não conseguia suprir nem ele nem a esposa dele. Aí nasce um filho, a coisa ficou pior. Ele conta, chegou o dia em que ele não tinha dinheiro para comprar comida. Ele pagou todas as contas e sobrou dinheiro exatamente para comprar uma marmita. Uma marmita. Ele falou que comprou a marmita, sentou na mesa, ele, a sua esposa e o seu filho. E ali, ele falou que ele olhou para aquilo, quando a esposa dele começou a separar uma marmita para 3 pessoas. Aí ele conta que ele largou a marmita e falou: amor, pode comer, eu vou lá para o meu quarto. Sabe, irmãos, muitos chegam diante dessa circunstância e eles falam assim: eu sirvo a Deus, eu faço tudo certinho, mas olha onde eu estou. Eu sou líder de célula, sou discipulador, dou meu dízimo, sirvo a igreja, e olha, estou passando por necessidade. Sabe, isso é você fugir das pressões. Mas sabe o que ele fez? Ele foi para o quarto dele, e ele colocou a pressão no lugar correto, na presença de Deus. E aí ele conta que ele subiu para o quarto dele e começou a orar. Começou a orar, começou a fluir, começou a falar: Senhor, eu sou próspero, eu sou abençoado. Senhor, olha o que está acontecendo na minha vida. Aquela necessidade da miséria que ele estava vivendo, sabe, começou a mover o coração dele. E ao mover o coração dele, começou a mover o coração de Deus. E aí, pastor Marcelo conta no seu livro essa história.
que no quarto dele, então o Asaf Borba começou a cantar. No meio daquela pressão, da fome, da necessidade, ele falou: eu vou adorar o Senhor. E ele começa a cantar uma das músicas que ele escreveu, que é A Único. E ele começa ali a mover os céus, a adorar o Senhor. E aí ele conta que depois daquele dia, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele fala que depois daquele dia, estranhamente, as músicas dele começou a romper nas rádios. Que depois daquele dia, ele começou a ganhar dinheiro por conta das composições das suas músicas. Que depois daquele dia, estranhamente, ele começa a ser convidado por muitas igrejas. E aí ele larga o seu trabalho, porque agora ele poderia viver do ministério. E nunca mais ele passou por aquela situação novamente. Sabe o que é isso? É quando você tem uma necessidade, isso move seu coração, mas você não faz da necessidade uma desculpa para largar, para fugir, para culpar os outros, para culpar Deus. Você percebe, não, Deus quer me ensinar algo através dessa necessidade. E aí você vai para o seu quarto, você começa a adorar a Deus, você começa a falar: Senhor, move os céus, eu quero ser liberto do pecado. Move os céus, Senhor, eu estou passando necessidade. Move os céus, a minha família precisa ser salva. Move os céus, meu pai precisa ser curado. Move os céus, eu preciso romper o meu ministério. Deixa eu te falar, filho, esse não é o único testemunho, não. Depois você pode procurar o testemunho do Israel Subirá. É igualzinho. Ele estava passando necessidade. Ele liga para o pai dele e fala: pai, estou passando fome, me ajuda. O pai dele falou: não vou te ajudar, filho, porque é o seguinte, eu tenho as minhas histórias com Deus, é hora de você fazer as suas. Desligou o telefone. E aí ele conta que ele então foi para o quarto dele, falou: Deus, eu estou com fome, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E aí ele conta que foi nesse momento que ele escreve aquela música. Qual que é? Esqueci a música. Me leva para casa. Como pode me amar, Deus conhecendo. E aí essa é a única música dele que estourou. É a única. As outras, irmão, tá lá, terrível. Mas sabe por quê? Porque essa música nasceu numa necessidade. E aí ele começa a ganhar dinheiro no YouTube por conta dessa canção. Mas é tanto dinheiro, ele conta, ao ponto dele começar a ofertar todo o salário dele para a igreja, porque ele não precisava mais do salário dele. Alguém que tinha necessidade, estava passando fome. Mas sabe o que ele encontrou? Um homem sábio, que disse para ele: olha, eu te amo, mas você precisa fazer a sua história agora com Deus. Se eu te ajudar, você nunca vai ter uma experiência com Deus. Mas se você agora ir para o secreto, você vai ter uma história com Deus que vai poder contar. Depois você procura lá o testemunho dele, é muito bonito. Aí tem a parte do pai e tem a parte do filho, é muito legal ver. Ele conta outras experiências. Mas o que é isso, irmãos? É quando diante de uma necessidade, é quando você está na pressão da necessidade, você corre para o lugar correto. Se o Asaf Borba não tivesse corrido para Deus, provavelmente ele estaria ainda comendo marmita nos dias de hoje.
Se o Israel Subirá não tivesse corrido para Deus, talvez ele não tinha o ministério de alcance que ele tem hoje. Porque o segredo de um vencedor não está nele. O segredo do vencedor está no Cristo que habita nele. Então, quanto mais espaço você dá para Cristo, mais Ele vai te conduzir em vitória. Você está passando por pressão na sua vida? Corra para o Senhor. É o diabo que está te pressionando? É o pecado? É a circunstância? É uma necessidade que está há muito tempo na sua vida? Está difícil. É a pressão? Você precisa correr para o Senhor. Não tem outra alternativa. Deixa o seu vitimismo de lado, sabe? Para de culpar a Deus, para de culpar as pessoas. Abrace nessa noite o seu propósito e fala: Senhor, eu vou vencer as pressões, eu vou escrever a minha história com Deus e eu vou até o fim. Quantos aqui querem viver isso? Fica de pé no seu lugar.